E neste momento de agitação política, Carla Moita, importa ouvir mais opiniões com os convidados que tens contigo e que se juntam à nossa emissão. Mais dois convidados, Rodrigo Saraiva, líder parlamentar do Partido Iniciativa Liberal, e Bernardino Soares, dirigente do PCP e comentador da CNN Portugal. Boa noite aos dois. Rodrigo Saraiva, a Iniciativa Liberal já anunciou que vai apresentar uma moção de censura ao Governo. É um gesto simbólico? Gostaríamos que fosse mais do que simbólico, porque gostaríamos que ela fosse aprovada e por isso é que a apresentámos esta moção de censura, que resulta de uma avaliação que fazemos, não apenas deste último caso em torno da TAP, nem apenas por tudo aquilo que aconteceu em torno da TAP, desde que o atual Governo decidiu renacionalizar a TAP e desbaratar 3,2 mil milhões de euros dos portugueses, resulta de uma avaliação que fazemos daquilo que consideramos ser a incapacidade e a incompetência do Governo em vários setores. Portanto, a Iniciativa Liberal acha que o Governo deve cair, apesar de ter sido eleito com maioria absoluta. Mas é que a maioria absoluta trouxe mais responsabilidades a este Governo, porque deixou de ter desculpas de dizer que tinha que negociar com outros partidos no Parlamento, e o que está a ver ao longo destes 9 meses, onde um Governo com maioria absoluta teria todas as condições para fazer as suas medidas e as reformas que se impunham e que o país precisa, mas aquilo que se tem visto é, para além de toda essa incompetência e incapacidade, uma enorme instabilidade dentro do Governo, como foi agora este caso, quando perde um dos seus ministros, isso sim mais simbólicos e mais emblemáticos, perde, e isto demonstra que não é uma maioria absoluta, é uma maioria dissoluta e, portanto, merece uma censura política na Casa da Democracia. Bernardino Soares, acha que desde já é a hora do Governo cair? Não me parece que o problema principal seja esse. Acho que o Governo tem é que ter uma política de acordo com os interesses das pessoas e com as necessidades do país. E isso é que não está a acontecer. Este caso é, aliás, bem exemplificativo daquilo que tem sido o traço fundamental da política do Governo. Temos uma pessoa que está numa empresa pública, que sai com uma indemnização de €500 mil e que depois vai, passado 4 ou 5 meses, para outra empresa pública, sem que isso lhe crie qualquer problema de consciência, já não falo das questões de legalidade, em relação àquilo que aconteceu antes. E, em paralelo, temos um Governo que não quer aumentar os salários da generalidade dos trabalhadores, que está a fazer uma reestruturação da TAP cortando nos salários dos seus trabalhadores, enquanto para os administradores há estas benesses, e em que mantém este Governo no país, para qualquer trabalhador em geral, no caso da saída do seu posto de trabalho, do seu despedimento com justa causa, um nível de indemnização pelos anos de trabalho, que é aquele que foi criado no tempo da Troika, que é menos de metade daquele que existia antes. Mas que consequências é que devem ser retiradas deste caso, Bernardino Soares? Já tivemos 3 demissões, basta? Eu acho que o problema fundamental são sempre as políticas e não as pessoas que as executam. É evidente. Mas neste caso que tem concorda que haver... que estas pessoas deviam sair ou não? Sim, parece-me que neste caso houve uma assunção de responsabilidade política que era inevitável, porque se tornava insustentável manter estes membros do Governo em funções. Há ainda coisas para esclarecer, porque não se percebeu ainda como é que, para atribuir a indemnização, foi invocada a decisão da administração da TAP de fazer sair aquela administradora, mas depois para a CMVM o comunicado foi que ela tinha renunciado. Não se percebe, por exemplo, como é que o Ministro das Finanças não escrutinou uma Secretária de Estado que era sua, que era do seu gabinete. Portanto, Fernando Medina deve sair também do Governo? Não digo isso, mas acho que deve dar explicações no Parlamento. Eu acho que esse ponto Na sua continua opinião, a estar Rodrigo Saraiva, o Ministro das Finanças tem condições para continuar? Que o Ministro das Obras Públicas e dos Transportes era claro que não poderia continuar. A Secretária de Estado também era óbvio, desde há 3 dias, que também não tinha condições para continuar. E começa a ficar também a parecer que o Ministro das Finanças também começa a estar muito fragilizado, porque ainda há algumas questões que precisam de ser esclarecidas, não só por parte do Conselho de Administração da TAP, que parece que foi apanhado a mentir à CMVM, por exemplo,
e mesmo que... Porque há aqui uma questão que é, quando se põe 3,2 mil milhões de euros dos portugueses numa empresa, depois não se pode dizer que não se monitoriza, que não se acompanha, que não se sabe nada. Sobretudo quando é tomada uma decisão de uma indenização de 500 mil euros. Sendo que neste caso, nessa altura, Fernando Medina ainda não era Ministro das Finanças. Mas Fernando Medina tem que vir esclarecer se o seu antecessor, João Leão, e os secretários de Estado na altura, se tinham recebido informação ou se lhes tinha sido pedido aval para sair esta indenização de 500 mil euros. Porque há aqui uma linha de continuidade por parte de um Ministério e de um partido. Portanto, neste momento, Fernando Medina está também a começar a estar muito fragilizado. O facto de ter sido ele a escolher a Secretária de Estado em causa, como Alexandra é óbvio, Reis, e falhou claramente. Fragiliza-o também? Muito, fragiliza muito, é aí que começa a estar fragilizado, porque foi ele que a escolheu e falhou claramente naquilo que em inglês se costuma dizer como vetting, portanto uma verificação daquilo que é o histórico que a pessoa traz consigo para assumir funções públicas. E estamos a falar de uma secretária de Estado que também demonstrou, como se costuma dizer, uma falta de sentido de Estado enorme, porque quando há uma comunicação feita por parte do ex-ministro Pedro Nuno Santos, do ainda ministro Fernando Medina, a dizer que solicitaram pedidos de esclarecimento à TAP, a secretária de Estado também emite a sua primeira comunicação, onde se agarra única e exclusivamente às questões legais, a dizer que está tudo dentro da legalidade, demonstrando uma secretária de Estado, membro de um governo, demonstrando que não tem noção daquilo que são as suas responsabilidades políticas e morais. Morais porque estamos a falar de valores completamente desproporcionais. Estamos a falar de 500 mil euros no momento de uma empresa que está a passar por um processo de reestruturação, que cortou trabalhadores, cortou salários a trabalhadores, que impôs limites a indenizações para trabalhadores que fizessem rescisão de contratos e depois ela tem uma indenização completamente desproporcional para aquilo que é a realidade da empresa que está em causa. Sim. É uma empresa que o Governo tenciona agora privatizar. Mesmo assim, Bernardino Soares, acha que a administração da TAP devia ser demitida também? Eu acho é que o Governo tem que inverter este processo de privatização. Esse é que é o ponto essencial, porque fala-se muito nos 3,8 mil milhões de euros. Ao longo dos anos, a TAP deu prejuízo em alguns anos, em particular quando teve gestão privada, e deu lucro noutros anos, de 2010 a 2019, antes da pandemia. Mas nesses agora 10 anos, vai apresentar os melhores resultados dos últimos anos. Porque houve já anos. uma recuperação da atividade da aviação que permite essa recuperação. É uma empresa que todos os anos tem vendas no valor de 5 mil milhões de euros. A maior parte delas são exportações, são contabilizadas como exportações. É uma empresa que paga 500 milhões de euros de salários, que paga 100 milhões de euros de contribuições para a Segurança Social, 200 milhões de euros de contribuições para o IRS. Mas deve a administração ser também penalizada, os administradores em funções, por aquilo que aconteceu? Eu acho que se tiverem responsabilidades devem, mas o principal aqui é que o Governo toma a decisão de manter esta empresa na esfera pública. Porque se ela for privatizada para um qualquer grande grupo de aviação da Europa, o que vai acontecer é que deixamos de ter uma empresa de bandeira nacional, uma empresa que responda também às necessidades, por exemplo, do setor do turismo. Rodrigo Saraiva, já sabemos que tem uma opinião diferente. E vai ficar subjugada a outra lógica que não é aquela que interessa ao país. Esta empresa é essencial para o país e só pode cumprir o seu papel se for uma empresa de maioria de capital público. Rodrigo Saraiva tem uma opinião diferente sobre se a TAP deve estar na esfera pública ou privada. 3.200 milhões de razões de diferença daquilo que o Bernardino Soares acabou de defender, porque acho que a TAP não deve ser uma empresa pública, porque recorde-se, quando tinha uma gestão que era privada e começou as dificuldades no âmbito da pandemia, a anterior administração pediu ao Estado português, à semelhança do que outras empresas de aviação pelo mundo inteiro pediram um aval do Estado de 300 milhões. O Governo que disse foi não e decidiu reforçar o seu caminho para a renacionalização, desbaratando 3.200 milhões de euros dos portugueses. O problema está atrás essa empresa disso. Não há justificação. Eu cada vez que ouço que é por motivos estratégicos, começo logo a pensar que os portugueses têm que olhar rapidamente para o seu bolso quando um governo diz que precisa nacionalizar por razões estratégicas. E cada vez que ouço aquele argumento de uma empresa de bandeira, começo a pensar na bandeira pirata, que é aquilo que se está a ver da forma como estão a desbaratar 3.200 milhões dos portugueses. Não há razão nenhuma. Não há razão nenhuma. Não há razão
não há razão nenhuma, nas não há publicações razão nas nenhuma, redes sociais. não há Mas razão é preciso nenhuma. ir ao fundo da questão. O fundo da questão é o dinheiro dos contribuintes, Bernardino. Tem uma É o dinheiro dos ligação contribuintes que muito está em causa. importante. Não há Pois razão alguma para uma empresa de aviação ser pública os e estar a ser contribuintes desbaratado vão o dinheiro pagar que é dos os portugueses. subsídios. Estão a falar os dois em simultâneo, vou ter que vos interromper, até porque este debate também não é exatamente sobre o futuro da TAP, embora esta crise que estamos a viver no Governo encaixe precisamente nesta empresa. Não ficou claro, Rodrigo Saraiva, se defende ou não que a administração da TAP deve ser demitida, se deve ser penalizada por aquilo que aconteceu neste caso com Alexandra Reis. Faltam ainda dar algumas clarificações, mas está demasiado fragilizada aquilo que dizia há pouco. Uma administração de uma empresa que está num processo de reestruturação com enormes limitações àquilo que são os trabalhadores da empresa, nomeadamente nos valores de rescisões. Depois toma uma decisão de uma rescisão de 500 mil euros. Quer dizer, é uma administração... Se o Governo mandar a administração da TAP embora, provavelmente vai ter que pagar mais uma ou várias indenizações milionárias. O Governo só este ano voltou, portanto, para totalizar os 3,2 mil milhões de euros que dos portugueses foram colocados na empresa, só este ano foram, e ainda foi assinado ontem o despacho, mais 990 milhões que estavam inscritos no último Orçamento de Estado que foi aprovado. É a última tranche do Nesse Orçamento de Estado, 990 milhões para a TAP, e depois eram 792 naquilo que o Governo descreveu como políticas sociais. Isto é uma das razões, não é só a questão da TAP pela qual nós pusemos a moção de censura que estamos a pôr, a moção de censura neste momento ao Governo. É todo um conjunto de situações que nos faz chegar a este ponto de incompetência, de incapacidade de pôr o país a crescer, ter soluções ao nível da saúde, ao nível da educação, para um verdadeiro acesso universal àquilo que são os serviços públicos. Vemos os serviços públicos num colapso. Eu sei que o Bernardino e o PCP podem depois discordar nas soluções connosco, mas só podem concordar naquilo que é a avaliação que fazemos. Este Governo é incapaz, é incompetente, não sabe pôr o país a crescer, não trata bem daquilo que são os serviços públicos e desbarata 3.200 milhões dos portugueses numa empresa que não se justifica ser pública, devia ser privada, como é na maior parte do mundo inteiro e sobretudo da Europa, onde Portugal se insere. Bernardino Soares, perante este cenário, neste ponto a que chegamos, o que é que António Costa deve fazer agora? Eu acho que António Costa deve mudar de política em relação à TAP, isso é óbvio, porque fala-se Mas muito... ao Governo, estou a falar dos membros do Governo, para tentar travar esta onda de demissões, são mais de 10 a 9 meses. De uma expressão popular, tem que pôr ordem na casa. E como é que isso se faz? É ponderando as pessoas que convida para estar no Governo. Mas deve fazer uma grande remodelação? Isso agora não sei, ele terá que fazer essa avaliação. O que não podemos está em causa neste momento, como o próprio Bernardino disse, é a credibilidade do Governo. Certo, isso é verdade, isso é um elemento das pessoas político também. Importante, depende das pessoas que lá estão, mas a credibilidade do Governo não depende só das pessoas, nem fundamentalmente delas, depende das políticas que fazem. E eu acho que no país há muito mais descontentamento em relação às opções que têm sido seguidas em relação aos salários, ao não tabelamento dos preços essenciais e outras questões, do que em relação a estes casos que são importantes politicamente, que não deviam existir, mas que não são eles que criam as maiores dificuldades que as pessoas estão a sentir. Surpreende-o esta crise governamental depois dos anos da geringonça? Olha, eu nos últimos meses já não posso ficar surpreendido. Como há em média uma demissão por mês, já estamos sempre à espera de quando é que é a próxima. E esse é que é um momento, eu disse aqui há uns dias aqui na CNN, que aquela entrevista do Primeiro-Ministro talvez fosse uma tentativa de virar a página destes tempos atribulados. Mas o que eu gostava era que ele virasse a página da política e que em relação à TAP não se fizesse aquilo que se fez sempre. O que é que acontece na TAP? Na TAP, deixa-se na TAP aquilo que deixou-se ao longo dos últimos anos, aquilo que dá prejuízo, como, por exemplo, a manutenção no Brasil, que foi um erro enorme ter sido essa empresa comprada pela TAP. E deita-se fora, privatizando as partes que dão lucro. O handling, o catering, as lojas francas do aeroporto, isso que dá lucro vai fora. Aquilo que dá prejuízo mantém-se. Isto é uma gestão para criar condições para a privatização. E o que nós precisamos é exatamente do contrário. Isso é que eu gostava que o Governo fizesse, mas pelos vistos não está disponível para fazer. Rodrigo Saraiva, o que é que acha que António Costa deve fazer neste cenário político que estamos a viver neste momento? Eu tenderia a concordar com aquilo que o Bernardino Soares acabou de dizer, que era que o Governo devia mudar de políticas, porque não concordamos com as políticas que o Governo tem vindo a seguir. Não são as mesmas. Mas onde é que nós agora discordamos? É porque nós fazemos uma avaliação que os governos de António Costa, que é Primeiro-Ministro há 7 anos, já demonstrou que não
pode mudar de membros do governo, pode fazer as remodelações que quiser, mas aquilo que é a sua incapacidade, aquilo que é a sua incompetência, não vai mudar. Portanto, não vale a pena fazer uma remodelação? Não vale a pena fazer uma remodelação e por isso é que nós tomamos esta decisão de apresentar uma moção de censura, porque achamos que aquilo que são os governos liderados por António Costa chegaram ao limite. Temos mais 4 anos pela frente para este governo. Nós esta moção de censura for chumbada, como é previsível que nós seja. achamos que mesmo E em que condições é que António Costa deve governar? Com quem? Deve substituir mais ministros? Nós achamos que António Costa não tem condições para continuar a governar. Achamos que deve haver eleições, mudança de governo, deve vir outro governo, porque pode vir a custar ao próximo governo as decisões difíceis que vai ter que tomar, mas os custos para os portugueses serão muito superiores se António Costa e o Partido Socialista continuarem a governar o país. Mas os portugueses acabaram de dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Mas quem desbaratou todo o capital de confiança foi o Partido Socialista, foi António Costa. Estamos a falar de um partido, de um governo com maioria absoluta e que os casos sucedem-se por sua própria irresponsabilidade. O clima de instabilidade é por exclusiva responsabilidade de António Costa e do seu governo, não é dos partidos da oposição, é da responsabilidade de António Costa. E, portanto, nós fazemos esta avaliação política por as várias razões que eu já expliquei. Achamos que deve haver novas eleições e por isso apresentamos uma moção de censura, deve haver um novo governo. Outros atores políticos, nomeadamente o Sr. Presidente da República, também dentro daquilo que são as suas competências, terá que fazer a sua avaliação e atuar perante aquilo que é as conclusões que tirar. A nossa avaliação está feita, os custos para Portugal, os custos para os portugueses serão muito superiores se António Costa continuar Primeiro-Ministro. Como é que Bernardino Soares analisou a prestação do Presidente da República ao longo destes dias, desde que esta polémica foi conhecida? Penso que o Presidente da República alertou para as possíveis consequências e para o impacto que na população teria a situação que era conhecida da indemnização recebida pela ex-secretária de Estado. Fê-lo como habitualmente tem feito. E ontem elogiou Fernando Medina. Acha isso significativo ou não? Deve ter algum significado. O Presidente da República não é propriamente conhecido por dizer coisas não querendo atingir determinado objetivo. Agora, acho que o momento é de resolver estes casos, esclarecer o que há para esclarecer e, do nosso ponto de vista, o que é preciso é que outra política seja posta em prática e é um bom momento agora. Se o Governo quer virar uma página, não vir só a página dos membros do Governo que estão em más condições para continuar, vir também a página das políticas, porque os portugueses precisam disso para ter uma vida melhor. Bernardino Soares e Rodrigo Saraiva, obrigada aos dois por terem estado esta noite na CNN Portugal. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.